31 de janeiro, a gente tem que comemorar, né, secretário Hudson? Como está? Tudo bem? Tudo bem, Valdinei? Boa abraço tarde. a todos, um abraço a todos que estão nos acompanhando aí, satisfação de estar aqui. Seja bem-vindo, e principalmente porque a gente vem aqui para trazer uma notícia, nossa, que representa alívio para todos nós, né? A menina Ágata foi encontrada, foi resgatada, a gente precisa reforçar isso, ela foi resgatada. Isso mesmo, hoje é um dia muito feliz para nós, um dia muito esperado. Foram 20 e poucos dias aí de muita angústia desse crime que foi cometido. Infelizmente, parece a criança que estava protegida, acolhida, né? Uma criança de 3 anos. E hoje, com grande alegria, a Polícia Civil nos trouxe essa grande notícia em que nós teremos de volta a Ágata, um ambiente protegido. O secretário Hudson Moreschi, ele vem aqui para falar conosco sobre o futuro da menina Ágata, o que vai acontecer a partir de agora. Esse é um dos destaques do nosso Balanço Geral desta quarta-feira, mas eu vou chamar aqui o Murilo, que já participou do nosso programa hoje, já trouxe as primeiras informações. Nós conversamos com o delegado da Polícia Civil, que trouxe alguns detalhes também desse trabalho, dessa parceria, né, de busca da Polícia Civil aqui do Paraná, Polícia Civil de Minas Gerais, para encontrar a nossa Ágata. O Murilo está de volta aqui. O que a gente pode trazer, além daquilo que nós trouxemos mais cedo, Murilo? Vamos atualizar aí toda essa mobilização, né? Essa euforia também por parte de muitos paranaenses com essa notícia que nos alegrou demais hoje. Pois é, né, Valdinei? No dia 11 de janeiro... Na noite, na sexta-feira, foram dias e dias que a gente só entrava nas redes sociais e via, né, as publicações, o pessoal compartilhando a notícia que essa menina tinha sido raptada, né? Agora a gente quer ver, né, o pessoal compartilhando essa notícia boa, porque era exatamente isso que a gente queria anunciar, que ela está bem, ela está saudável, passou por exames de lesão corporal hoje, né, pela manhã, a integridade física está tudo bem, mas agora vai todo um trabalho. Daqui a pouco o secretário vai falar com mais detalhes, né? Todo esse trabalho de acompanhamento psicológico para essa garotinha de apenas 3 anos que já tem um histórico enorme aí de vida. A gente acompanhou a coletiva, né, Valdinei, de todo esse trabalho intenso pela Polícia Civil, junto com o Nucria, o DGE também, e claro que vem à tona essa informação que todo mundo esperava. Ela foi encontrada e logo estará aqui em Cascavel junto com uma outra família acolhedora em segurança, podemos dizer assim. Vamos acompanhar a reportagem completa que tem todas essas informações detalhadas também, por conta dessa coletiva que aconteceu agora há pouco. Ágata foi encontrada em Governador Valadares, no estado de Minas Gerais. A cidade fica a quase 1.650 quilômetros de Cascavel, no Paraná, de onde ela foi levada. A mãe biológica e o namorado foram presos por sequestro. Foi identificado que estava naquela cidade, entramos em contato com a delegacia anti-sequestro de Governador Valadares. Agradecer aqui de antemão ao doutor Rodrigo e à doutora Fabíola, delegados lá da delegacia anti-sequestro, que deram total apoio para chegarmos no desfecho hoje. E a Ágata foi resgatada com saúde e foi dado, como o doutor falou aqui, foi dado cumprimento aos mandados de prisão do casal, da mãe biológica, tanto da mãe biológica quanto do namorado. A justiça ainda vai definir se mantém a prisão em Minas Gerais ou no Paraná. Hoje pela manhã, a menina passou por exames de lesão corporal e ela está bem. Não foi identificada nenhuma situação de risco com o casal. Agora, a Polícia Civil e também Secretaria de Assistência Social trabalham para que o deslocamento dela para Cascavel aconteça ainda hoje. A criança agora terá um novo lar temporário em uma outra família acolhedora. Por questões de segurança, questões técnicas, nós estaremos acolhendo ela numa outra família acolhedora. A mãe acolhedora, a Marta, ela terá todo acompanhamento, todo cuidado. A Marta terá o contato com a Ágata, visto o vínculo, que ela tem um vínculo muito forte. Então, não terá essa restrição de contato, muito pelo contrário. Faremos sim esse contato presencial das duas, assim que possível, mas por questões técnicas de segurança nós não podemos colocá-la num ambiente que já é conhecido por todos. Perfeito. Murilo, obrigado pela participação. Daqui a pouco a gente volta, vamos conversar mais ainda sobre esse caso. Eu continuo com o secretário Hudson Moreschi aqui no nosso estúdio. Aí, para a gente ampliar um pouco, secretário, o que o senhor já disse, inclusive, nessa entrevista coletiva mais cedo, mas para a gente poder aprofundar aqui, nós temos um tempo considerável para fazer isso. E eu já começo questionando o que muitos querem saber. Qual vai ser o futuro da Ágata? Quando ela deve chegar a Cascavel? Então, hoje nós já estamos organizando a logística, que será uma logística aérea.
nós vamos até Belo Horizonte fazer a busca, né, da Ágata. Está se deslocando uma policial feminina até esse local, até por uma questão de segurança. E lá, de pronto, nós iremos ter uma logística de volta da policial junto com a Ágata. Avião comercial, voo comercial mesmo. Avião comercial. Então, a chegada dela aqui, nós esperamos que seja amanhã, no período da noite. Aí será o momento da chegada dela. Irá logo se deslocar uma família acolhedora que poderá ter um ambiente de proteção e de cuidados para ela. Perfeito. Nós mostramos aqui o caso da Marta, ouvimos a Marta, que é a mãe acolhedora que estava com a Ágata. Por que a decisão, né, de que a Ágata fique num outro seio familiar com a outra família? E já se conhece essa família? Já foi pensado nessa família? Qual o critério? Então, eu tenho aqui que fazer um registro com relação a Marta, família acolhedora. Uma família acolhedora exemplar, dedicada, comprometida, tem um respeito, um carinho imenso por ela. Porém, por questões técnicas, de protocolo, de fluxos, nós não podemos, assim da chegada da Ágata, colocá-la no endereço da Marta, família acolhedora. Por que motivo? Hoje nós todos temos conhecimento da residência, do local onde que a Marta reside. Então, se nós colocarmos a Ágata nesse endereço, nós estaríamos colocando ela em risco. E aqui nós estamos falando do nosso cuidado e preocupação principal com a criança, com a Ágata. Então, por esse motivo, nesse momento, entendemos tecnicamente que ela deva ir para uma outra família acolhedora, que nós já temos preparado, organizado, um ambiente ali todo para que ela possa ser muito bem acolhida. E com relação a Marta, repito aqui, nós fizemos um compromisso com ela, assim da chegada da Ágata, nós vamos colocá-las presencialmente no ambiente ali para elas poderem acalmar um pouco ali toda essa saudade que está, né? A Marta muito preocupada desde o início, todos os dias conversando comigo diretamente, representando ali todo o amor e o carinho que ela tem pela menina, né? Pela acolhida. Então, por todo esse respeito e cuidado que nós temos pela Marta, mãe acolhedora, nós faremos esse cuidado com ela. Ela me fez um pedido especial para que a criança retornasse para a casa dela. Muito claro e transparente, informando os motivos técnicos de que isso não é possível. Esse pedido, então, ela se manifestou o tempo todo querendo acolher novamente a pequena. Isso, tem um vínculo muito forte da Marta para com a Ágata. Isso... Até pelo histórico da própria mãe da Ágata, a mãe biológica que também foi acolhida pela família, né? Isso mesmo, então por todo esse vínculo a mãe me fez esse pedido, porém de forma muito respeitosa, eu expliquei todos os critérios técnicos e não dei a ela nenhuma falsa expectativa, então eu não poderia dar a ela uma palavra que eu não poderia cumprir depois de forma prática. Então todo esse diálogo e essa fala nós temos tido claramente com a Marta e repito aqui, em momento nenhum ela cometeu qualquer falha que possa comprometê-la. Pelo contrário, estou aqui novamente dizendo que ela foi e será uma mãe sempre exemplar do acolhimento familiar. Eu tenho mais perguntas para fazer para o senhor, mas nós recebemos participações dos nossos telespectadores. Quero dar vazão aqui a algumas mensagens. O Marcelo está falando o seguinte: qual é o impedimento da menina ficar então com a mãe biológica? Esse talvez seja um dos questionamentos que se tem feito, né, nesses últimos dias. Principalmente depois que nós não tivemos nenhum movimento mais de divulgação da própria polícia sobre o trabalho de investigação e depois de entrevistas que foram realizadas também com a própria Marta, o questionamento. Hoje, a mãe biológica, ela não teria condições de permanecer com a Ágata, secretário? O que se pode falar sobre isso? Então é importante a gente salientar para quem está nos acompanhando que todo e qualquer processo de acolhimento, ele corre de forma sigilosa. Então, para quem está nos acompanhando entender, uma criança ela só é acolhida ou tirada do seio familiar, da família de origem, pois infelizmente a família de origem infelizmente violou os direitos desta criança. E quando eu digo violar, o que se trata? É negligência, abandono, violência física, violência psicológica, abuso e exploração sexual. Não estou dizendo que foi esse o caso da Ágata. Ou a própria falta de estrutura de acolhimento mesmo. Isso mesmo, estrutura de cuidado e proteção para com essa criança. Quando a família de origem não cumpre esses exemplos que eu falei, infelizmente nós temos que entrar como rede de atendimento através do Conselho Tutelar, do CREAS, do CRAS, do Ministério Público Judiciário e por proteção tirar essa criança do seio familiar e levar para um ambiente de proteção. Aí vem uma segunda fase. É o nosso compromisso e objetivo buscar estratégias alternativas de tentar devolver essa criança para a sua família de origem. Esse é o nosso ambiente e motivo de sucesso, quando a gente consegue cumprir essas etapas. Porém, infelizmente, muitas vezes, a família de origem não cumpre as tarefas e compromissos que nós fazemos
ali no atendimento técnico, junto à assistente social, junto ao psicólogo. E aí, quando não se vê esse cumprimento de compromisso, infelizmente pode vir a culminar numa destituição familiar, que é o momento mais triste. É quando, de forma judicial, se define, né? A ruptura é definitiva. E quando acontece a ruptura definitiva, essa criança vai para um outro processo junto ao judiciário, importante esclarecer que é um processo diferente, aí que é o processo de adoção, em que lá o judiciário vai avaliar novas famílias que queiram adotar e as crianças que estão para adoção destituídas, e aí fazer esse movimento, que é um processo separado. Diante de todo esse movimento, de toda essa situação e a divulgação desse caso, amplamente discutido, o que se pensa agora de futuro da Ágata? Qual é o processo pela qual a criança vai passar, secretário? Olha, infelizmente esse ato impensado da mãe biológica acaba que prejudica muito esse processo de fortalecer os vínculos de compromissos que eu dei de exemplo. Então, o processo segue, em que terá novamente essa avaliação técnica, que pode vir a culminar numa destituição familiar definitiva, né, que é o pior cenário. Né? Mas aqui eu estou falando de forma muito genérica, né, para que a gente possa em breve ter essa decisão de forma cuidadosa, técnica. Quero aqui também falar um pouquinho sobre a mãe biológica, que ela também, de certa forma, é uma vítima de uma sociedade que a violentou, a agrediu, pois ela também era uma criança, adolescente acolhida. Então nós estamos falando de uma pessoa aqui que infelizmente a própria família de origem da mãe biológica não deu o suporte necessário para que ela pudesse ter condições de ter uma família organizada, estruturada, e que veio infelizmente culminar nesse crime que ela acabou cometendo. A gente tem falado tanto, né, sobre o meio, como o meio influencia, e a gente tem uma corrente, uma sucessão de situações muito delicadas como esse caso. E veja, um efeito dominó. A família da mãe biológica da Ágata não teve talvez a estrutura, a garota também não teve, e nós estamos vivenciando novamente algo muito parecido. Então, é preciso que se corte